O seu cliente médico pretende ingressar numa cooperativa médica e teve o seu ingresso barrado. Como você deve orientá-lo? Como é tratado esse assunto na jurisprudência? Vamos tratar desse assunto agora, acompanhem. A lei cooperativista prevê um princípio chamado princípio portas abertas, que significa que todas as pessoas que tiverem a qualificação necessária, ou seja, pertencerem àquela categoria da cooperativa, poderão ingressar livremente, não havendo inclusive limitação por questões mercadológicas ou negociais, nem mesmo em relação ao número de pessoas, ao número de cooperados. O artigo 4º, inciso 1º da Lei 5.764 de 1971, que é a Lei das Cooperativas, prevê este livre acesso e prevê com todas as letras este princípio das portas abertas, livre ingresso e portas abertas. Prevendo inclusive apenas uma exceção, e a exceção é a impossibilidade técnica de prestação de serviços. Essa impossibilidade técnica ela é entendida pela jurisprudência como a incapacidade que aquela pessoa tem de prestar um determinado serviço. Só que, com o tempo, com a dificuldade que as cooperativas médicas encontraram para barrar legalmente os médicos, né, e as médicas, eles começaram a criar essas barreiras, essas restrições, como um processo seletivo, né, e um processo seletivo que não tem regras claras. Ele está previsto no estatuto, né, até uma forma de que esse processo seletivo seja aceito, ele deve ser previsto claramente, deve ter os seus objetivos claros, não deve ter nenhuma imposição subjetiva e deve ser esta barreira, esta restrição verossímil, deve realmente justificar alguma questão de equilíbrio econômico-financeiro. Só que essas barreiras normalmente estão sendo colocadas simplesmente para manutenção de reserva de mercado, apenas por questões realmente de mercado. Né? As restrições normalmente são porque o número está já excessivo e que aquele valor que é o resultado da cooperativa não é suficiente para remunerar todos os médicos, ou que aquela especialidade médica está estagnada em razão do número de profissionais que ali estão. A jurisprudência tem entendido que a única exceção é a impossibilidade técnica de prestação de serviço. Nós começamos a analisar o primeiro requisito. Numa cooperativa de serviços médicos, tem que ser médico a ser cooperado. Apenas o médico poderá ingressar. Esse é um critério básico. Outro critério é a pós-graduação, a especialização, a residência. O médico, para ingressar na ginecologia e obstetrícia, ele tem que ter se especializado, tem que ter feito residência médica e, para isso, tem que apresentar os seus documentos, os seus títulos. Então, a impossibilidade técnica de prestação de serviço, dos serviços médicos, obviamente, passa por essa primeira análise, por esse primeiro requisito. Eu, como advogado, não posso ingressar numa cooperativa médica porque não sou médico. Então, essa é a primeira avaliação. O que normalmente nós temos como um problema nessa limitação é que ela não vem de forma objetiva e, às vezes, o próprio processo seletivo que é previsto legalmente no seu estatuto não tem regras claras, ou quando tem regras claras, limita também o número de pessoas que poderão ingressar. E pelo princípio das portas abertas, essa limitação não pode ocorrer. A limitação deve sim ser feita apenas em relação à exceção prevista em lei no artigo 4º, inciso 1º, que nós acabamos de mencionar. Então, se houver alguma coisa além
disso deve ser comprovado. E como é comprovado? De maneira verossímil, por planilhas e também de maneira objetiva, não tendo nenhum tipo de avaliação subjetiva que permita, por livre conveniência, a analisar quem deve entrar ou não. E isso nós ainda teremos, obviamente, muita discussão sobre isso, porque a jurisprudência ainda não está consolidada. Nós temos no Superior Tribunal de Justiça decisões que consideram esta exigência de um processo seletivo como uma restrição ilegal, porque nem sempre esse processo seletivo tem as regras claras, não tem as suas questões objetivas e não apresenta realmente um plano para que sejam absorvidos os profissionais sem qualquer tipo de restrição em relação ao número, principalmente. Outras decisões, nós temos decisões no Tribunal de Justiça e no STJ, tanto favoráveis ao processo seletivo quanto desfavoráveis. Aquelas favoráveis entendem que o processo seletivo é sim uma das questões básicas do cooperativismo, pois ela não está violando o princípio das portas abertas, mas sim colocando como a impossibilidade de prestação, impossibilidade técnica da prestação daquele serviço em razão do comprometimento do equilíbrio econômico-financeiro da instituição, desta operadora de plano de saúde. A cooperativa médica ela é uma operadora de plano de saúde e, portanto, ela tem a fiscalização realizada tanto pela ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, quanto pelo Conselho Regional de Medicina do estado em que ela está sediada. Então, o que nós temos que entender disso, e é muito importante, nós esperamos que a jurisprudência seja definida em breve, é uma posição sólida. Por quê? Nós não podemos simplesmente admitir qualquer processo seletivo que reduza o número de cooperados a serem integrados sem que haja situações verossímeis e objetivas para tanto. Já do outro lado, para a operadora de plano de saúde, que é uma cooperativa médica, ela deve sim analisar e demonstrar por meio de planilhas, de arquivos, de documentos que comprovem essa impossibilidade técnica, essa impossibilidade da prestação de serviço, que é a única exceção ao princípio das portas abertas. Então, a operadora, a cooperativa médica, deve demonstrar a verossimilhança deste processo seletivo e também das restrições que coloca para ingresso, e o médico deve, por outro lado, entender e garantir que esta demonstração não seja um impedimento para que ele ingresse nos quadros dessa cooperativa. Então, nós temos dois lados da mesma moeda, um que é ainda a jurisprudência, ainda existe uma jurisprudência majoritária no sentido de que apenas a impossibilidade técnica na prestação desse serviço deve ser uma exceção. Já outra parte da jurisprudência entende que o desequilíbrio econômico-financeiro também acarreta uma impossibilidade técnica da prestação do serviço. Não, nós temos que entender muito bem como se desdobra este princípio e como o STJ vai continuar definindo, como os tribunais de justiça também vão entender esse assunto, mas muito mais especificamente o Superior Tribunal de Justiça, que é o responsável pela unificação da jurisprudência de leis federais. Então, eu tenho acompanhado diariamente essas mudanças e acredito que em breve nós tenhamos aqui uma jurisprudência que se defina como majoritária e talvez até mesmo sumulando esta decisão para que tenha um pouco mais de tranquilidade aqueles que desejam ingressar
na cooperativa e também para as operadoras de plano de saúde, para as cooperativas médicas, para que tenham a certeza de que o procedimento que está sendo realizado está correto e é legal. Tá certo? Esse era um assunto que eu gostaria de trazer para vocês e qualquer atualização sobre ele eu volto aqui e gravo um novo vídeo para nós comentarmos. Tá certo? Muito obrigado pela atenção, peço mais uma vez que façam a inscrição no canal, curtam os vídeos se vocês gostarem e estarei à disposição sempre para debater e responder aos questionamentos. Um forte abraço.